Esse é o review do terceiro episódio de Little Voice, e se você ainda não assistiu aos reviews do primeiro e do segundo episódio, aqui no card eu vou deixar a playlist com os vídeos. E sim, vai conter spoiler esse review, então se você ainda não assistiu ao terceiro episódio, vai lá e depois vem aqui. E se por acaso você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque é uma coisa que eu sempre digo, pra você não é nada, mas pra mim me ajuda muito, e dá aquele like maravilhoso. Então tá, esse episódio tem o nome de Querida Esperança, e eu gostei muito desse episódio, achei ele muito sensível e traz várias novas informações pra gente. Então tá, a Bess tá lá passeando com os doguinhos e com o Blaine, aquele amigo que trabalha com ela. Quando ela vê que tá rolando um concurso onde o ganhador vai poder passar 3 horas em um estúdio aí de Nova York, super famoso, e ela vê uma baita oportunidade ali, porque de repente é uma chance dela gravar ali uma música autoral. Só que, para ganhar esse concurso, tem que compor uma música sobre esperança. E o prazo vai vencer assim, em um dia. Então, assim, tem que ter pressa. Mas ela pensa, vou me dar super bem, porque eu sou uma pessoa super esperançosa e tudo certo, maravilhoso. E segundos depois, ela vê a Prisha. A Prisha, como eu falei lá no primeiro episódio, é a melhor amiga dela. E lá eu comentei que achava que ela teria uma história interessante, porque os pais querem arrumar de qualquer jeito um marido para ela, e ela sempre arruma uma desculpa para esses maridos. Ai, é muito novo, ai, é muito velho, ai, fala uma palavra demais, enfim. Ela sempre arruma uma desculpa, e eu achei que tinha alguma coisa ali, e sim, tem. A real é que ela é lésbica, e tava claro, tava óbvio. No primeiro episódio eu tava revendo e eu vi um momento que ela troca um olhar diferente com uma menina da banda dela. E eu pensei, putz, eu acho que a Prisha é lésbica. E sim, além de ser lésbica, ela namora essa menina. E a Bess vê as duas se beijando, só que a Bess não fazia ideia de que ela era lésbica, mesmo elas sendo melhores amigas. E logo depois vem 2 caras e quebram uma garrafa de vidro assim na cabeça da Prisha, e ela óbvio que se machuca. A Bess vai correndo ver o que aconteceu com ela e elas vão pro hospital. Chegando no hospital, a Bess percebe que como a Prisha ainda tá no convênio dos pais, ela precisa ligar pros pais. E aí os pais chegam lá todos preocupados, querem saber o que aconteceu. Eles são pais muito amorosos, embora tenha essa questão de querer arrumar um marido pra ela por conta da cultura. E no primeiro episódio eu comentei que ela era palestina, mas ela é indiana, então, e faz diferença, então, enfim, corrigindo só. E a Prisha conta pros pais que, na verdade, ela sofreu essa agressão por racismo, mas na verdade não, foi homofobia. E enquanto a Bess tá com a Prisha e os pais dela no hospital, o Louie, o irmão dela, liga pra ela porque ele vai fazer uma entrevista de emprego e tá super inseguro e pede ajuda dela. Então ela vai lá, dá um help pra ele, e ele, como eu já falei nos outros episódios, é um menino autista, tá procurando um emprego, super fã de musicais, e ele vai tentar uma vaga como a pessoa que fica ali na bilheteria de um teatro e tal. Só que o fato dele ser autista dificulta um pouco essa entrevista, porque ele é um menino muito sincero. Se você já assistiu a Typical, por exemplo, você sabe que os autistas têm essa característica de ser muito sincero e não ter esse filtro, eles falam o que eles pensam. E aí o Louie começa a falar coisas sobre o teatro, tipo, poxa, você já viu que os ingressos mais baratos, os lugares são horríveis, eu jamais indicaria esse lugar para as pessoas. Por que não tem ingressos por sorteio? Por que isso tem esse nome? É tão antigo, não faz muito sentido. Enfim, e ele não consegue a entrevista, o que para mim é um pouquinho de falta de sensibilidade por parte da empresa. Óbvio que jamais você vai contratar alguém que é contra a empresa, que não queira vender os ingressos, mas eles poderiam treinar ele e dar uma chance para ele, mas isso não acontece. Então, junto com a situação da Prisha, mais essa situação do Louie, a Bess começa a ficar ali sem esperança. Poxa, como ela vai escrever uma coisa sobre esperança se ela começa a perder
todo o ânimo com a situação e tal. E aí o Blaine fala pra ela que ela tem que se inspirar de alguma forma. Ela não pode deixar que essas ocasiões atrapalhem a criação dela. Isso é muito real para quem trabalha com criatividade, não no sentido artístico de você fazer uma música ou o que for que seja na hora que as coisas acontecem assim internamente, mas sim você tem que entregar quando aquilo ali vira um trabalho. Por exemplo, sei lá, eu trabalho como designer e eu tenho que criar independente de eu estar inspirada ou não para isso. Então, às vezes eu tenho que arrumar outras formas de me inspirar, seja referências, filmes, música. A gente tem que correr atrás de coisas que nos inspirem. E a Bess vai precisar dar uma olhada para fora da caixa para entender um pouco isso. E nesse episódio também o Ethan aparece para se desculpar, né? Porque eles teve ali um lance entre eles, um lance assim, rolou um clima entre eles, ela achou que ele estava correspondendo, de repente ele aparece com uma namorada, enfim, as coisas ficaram meio complicadas e ele aparece ali para se explicar para ela e fala que ela é uma pessoa tão diferente, que... Enfim, ele ficou meio sem reação e ele não conseguiu falar pra ela que ele tinha namorada, e ele levou a namorada no bar pra tentar resolver a situação, mas aí piorou a situação e eles resolvem ser amigos. Mas a gente sabe que ali em algum momento vai rolar mais que uma amizade. Eles já estão ali meio que apaixonadinhos e tal. E após os dois conversarem, os dois vão juntos lá pro depósito deles, cada um pro seu, porque cada um tem um projeto diferente para finalizar. Então ela compõe ali a música dela, grava, e o Ethan fica ali de olho, só ouvindo, se apaixonando mais ainda por ela, vendo o quanto ela é especial e tal. Ela envia a música, a gente não tem resposta ainda se rolou ou não, mas provavelmente deve rolar, né? Porque senão não faz muito sentido esse episódio acontecer. Mas logo depois ela volta pra casa e tem uma conversa com a Prisha que é muito bonita. Ela questiona o fato da Prisha nunca ter contado pra ela que é lésbica, afinal elas são melhores amigas, uma é contato de emergência da outra, assim, por quê, né? Por que ela nunca falou? E a Prisha fala que ela por muito tempo tá tentando até esconder dela mesma, porque ela é uma menina indiana, então ela vem de um lugar diferente, ela vem de uma cultura diferente, e ela fala que os pais dela abriram mão de muita coisa para cuidar dela, então ela jamais falaria isso pro pai e pra mãe. A Bess comenta que nunca viu ela olhar pra ninguém da forma como ela olha pra namorada. Mas, enfim, a Prisha tá hiper insegura e é uma coisa que provavelmente acontece com todas as pessoas que passam por isso. Não é fácil se abrir pros pais, pros amigos, se entender. A Prisha fala que nem ela sabe como falar sobre isso. Não é tão fácil, né? Você chegar pra alguém e falar: oi, eu sou lésbica, quando você ainda tá tentando se entender. E os pais da Prisha, eles são muito amorosos, então a gente fica na dúvida aí se eles aceitariam bem essa situação ou não. Eu acho que no primeiro momento eles teriam uma dificuldade. Até nesse episódio tem um momento que a mãe dela liga pra Bess e pede que a Bess incentive ela a escolher um marido, porque ela acha que a Prisha é muito frágil e precisa ter alguém com ela. E na verdade não é porque a Prisha é frágil, é porque ela não consegue se abrir, ela não consegue ser quem ela é de verdade. Então eu tô muito empolgada pra ver como essa história vai desenrolar. Esse episódio eu gostei muito. A série é curtinha, então os episódios têm 30 minutos, então assim, a gente não tem muitas situações em cada episódio, mas todos eles são muito significativos, a gente sempre consegue tirar uma moral de cada episódio. Tem uma coisa que eu não sei se é cisma minha, se... enfim, mas lá no primeiro episódio a gente vê que a Bess tem uma dificuldade muito grande de cantar as músicas dela, porque ela passou um problema lá atrás e, óbvio, ela tentou ali no palco, a gente viu que ela não estava preparada, ao mesmo tempo o pai incentiva que ela faça. Só que esses dois
o segundo e terceiro episódio, eu tenho a sensação de que eles meio que ignoraram o fato dela não conseguir cantar as músicas que ela compõe e ela já simplesmente tá participando de concurso, compondo e tal. Eu senti falta desse processo ser um pouco mais desenvolvido, assim, em que momento ela se sentiu confortável, embora a gente saiba que ela não está tão confortável assim, para isso acontecer. Talvez eu gostaria de ter visto, espero que tenha, sei lá, um flashback lá do momento que ela tentou cantar e não rolou. Esse episódio também a gente tem um detalhe ali da mãe dela. Já teve 2 momentos que falaram sobre a mãe dela, que foi no primeiro episódio e no terceiro. A gente não sabe o que aconteceu com a mãe dela. Eu acho que a mãe dela morreu, porque a forma como o Louis falou da mãe dela nesse episódio foi de uma forma positiva. Então eu tenho essa sensação de que foi a mãe, pode ter morrido ou não, eu espero ver mais disso. Mas é isso, gente, assim, sexta-feira agora chega o 4º episódio. Eu achei que a série ia ser mais musical, então ela não é tão musical assim. O segundo episódio, por exemplo, até comentei com vocês no vídeo que teve mais canções e tal, mas não é uma série, por exemplo, que eles param no meio do nada e começam a cantar. Não, isso não rola. E esse é um episódio que acontece o que eu comentei lá no primeiro review, que os acontecimentos do episódio resultam na canção dele, assim. Então a gente tem uma canção nesse episódio, um momento assim, mas não é uma coisa que eles ficam cantando toda hora. É legal porque isso pode atingir pessoas que também não gostam de musicais. Você não precisa gostar de musical para você gostar de Little Voice. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram esse episódio, conta aqui nos comentários. Como eu te falei pra vocês no último episódio, essa é uma série que não tá sendo tão assistida aqui no Brasil, pelo menos eu acho. Não tem tanta divulgação, gaguejei. Não tem tanta divulgação. Mas ela é total minha cara e eu estou amando. Então, até o próximo vídeo. Segue o Seven List no Instagram, no blog, acompanha aqui os nossos conteúdos. Eu tô preparando muita coisa aqui pro YouTube também. Até a próxima, um beijo e tchau!